quando as pessoas caem nesse viés de pensar que aquela pessoa ela tem uma abundância financeira porque ela ganhou uma herança, que ela foi beneficiada, e às vezes até mesmo a gente pensa às vezes que as pessoas elas foram beneficiadas por Deus, como se Deus privilegiasse um e desfavorecesse outros. Isso não é verdade. O nosso Deus, ele não vai assim ficar, esse aqui eu vou ajudar mais do que aquele lá eu vou fazer ele sofrer, aquele outro lá. Deus não tem esse viés, Deus é amor, Deus ele é abundância para conosco, tá bom? Infelizmente, por que existem então diferenças assim, né, entre o nosso mundo, né? Uns às vezes sofrem mais que outros, né? Infelizmente, o sofrimento, ele é fruto de um mundo caído, que é esse mundo que a gente vive, onde infelizmente é natural que o sofrimento aconteça para umas pessoas mais do que para outras, tá bom? Mas esse viés de pensamento ele é muito prejudicial. Pensar de que as pessoas, ela fala isso porque ela teve alguns privilégios que as outras pessoas não tiveram. Talvez ela tenha tido, mas a grande parte dessas pessoas desfrutam dessa abundância porque elas conscientemente semearam para aquilo. Sabe que às vezes eu dou alguns estudos lá na igreja e eu falo em público, né? E algumas pessoas me falam que assim, né? Que algumas pessoas não, mas existem algumas pesquisas que dizem que falar em público é um dos maiores medos que as pessoas têm. Né? Um dos maiores medos, é pior que o medo da morte. As pessoas não conseguem falar em público. E falar para uma câmera, como eu estou falando aqui agora, também é pavoroso para muita gente. E as pessoas ouvem eu falando na câmera ou falando em público. As pessoas falam assim, nossa, esse rapaz, ele fala bem em público, ele tem um talento natural para falar, é uma coisa bacana, ele conversa. Ou às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu vejo você falando ali no vídeo, é legal, fala 30 minutos, 1 hora falando no vídeo, e como é legal, né, te ouvir, né? Você naturalmente você fala de uma maneira tão bacana, né? Só que isso chega a ser até ser um pouco ofensivo para mim. Porque quando a pessoa diz isso, ela tira dos meus ombros a responsabilidade de semear nessa área. Você sabia que constantemente eu busco ler livros sobre oratória, sobre falar em público, sobre até mesmo no que diz respeito à internet, falar na frente de uma câmera. Constantemente eu estou buscando aprimorar nessa área. Eu estou sempre semeando nessa área. Porque as pessoas elas pensam que tudo que as pessoas têm na vida é fruto do acaso. As pessoas nasceram com determinados dons e talentos e por isso que elas são boas naquela determinada área. E isso não necessariamente é verdade, tá bom? E